No início dos anos 2000, quando o mundo do cinema de animação ainda era fortemente dominado por contos clássicos e narrativas idealizadas de princesas e príncipes perfeitos, surgiu uma obra que simplesmente virou tudo de cabeça para baixo. Essa obra foi Shrek, lançado em 2001 pela DreamWorks Animation, um estúdio que estava começando a ganhar força como concorrente direto da Walt Disney. Shrek não foi apenas mais um filme animado, ele foi uma revolução cultural. Ele pegou todos os clichês dos contos de fadas, o príncipe heróico, a princesa indefesa, o castelo mágico, e os desmontou completamente, criando uma narrativa sarcástica, moderna e extremamente humana, mesmo sendo protagonizada por criaturas fantásticas. O filme foi dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, e trouxe vozes icônicas como Mike Myers no papel de Shrek, Ed Murphy como burro, Donkey, e Cameron Diaz como Princesa Fiona. O orçamento do filme foi de aproximadamente 60 milhões de dólares, e ele arrecadou mais de 480 milhões mundialmente, tornando-se um enorme sucesso de bilheteria. Além disso, Shrek fez história ao ganhar o primeiro Oscar de melhor filme de animação no Academy Awards. Mas o que realmente torna Shrek especial não são apenas números ou prêmios, é a forma como ele começa. A abertura do filme parece, à primeira vista, exatamente como um conto de fadas tradicional. Um livro antigo se abre, e uma narração suave começa a contar a história de uma princesa, presa em um castelo, guardada por um dragão, esperando pelo beijo do verdadeiro amor para quebrar uma maldição. Tudo parece familiar, tudo parece clichê. Mas então, de repente, a câmera se afasta, e descobrimos que quem está lendo essa história não é uma criança ou um narrador mágico, é um ogro. Esse ogro, com aparência assustadora, pele verde e hábitos nada convencionais, rasga a página do livro e a usa como papel higiênico. Esse momento define completamente o tom do filme. Esse ogro é Shrek. Diferente de qualquer protagonista tradicional, Shrek vive em um pântano isolado. Ele gosta de ficar sozinho, longe da sociedade. Ele toma banho na lama, escova os dentes com insetos e come coisas que fariam qualquer pessoa normal perder o apetite. Mas apesar de sua aparência e hábitos, Shrek não é mau. Ele apenas foi rejeitado pela sociedade durante toda a sua vida. As pessoas têm medo dele antes mesmo de conhecê-lo. E é exatamente isso que o filme começa a explorar: preconceito baseado em aparência. Enquanto isso, no reino de Duloc, governado pelo extremamente autoritário e ridiculamente baixo Lord Farquaad, algo estranho está acontecendo. Farquaad decidiu limpar seu reino de todas as criaturas de contos de fadas. Personagens como Pinóquio, os Três Porquinhos e muitos outros são capturados e vendidos ou expulsos. Esse detalhe é extremamente importante, porque mostra que o verdadeiro vilão não é o ogro assustador que vive isolado, mas sim o governante que tenta criar uma sociedade perfeita, eliminando tudo que é diferente. Essas criaturas acabam sendo despejadas justamente no pântano de Shrek. De repente, o lugar silencioso e solitário dele se transforma em um caos completo. É aqui que entra outro personagem essencial, o burro. Falante, irritante, extremamente energético e completamente o oposto de Shrek, o burro aparece fugindo dos guardas e acaba se escondendo atrás de Shrek. Esse momento marca o início de uma das duplas mais icônicas da história do cinema. O burro não tem medo de Shrek, e isso, para Shrek, é algo completamente novo. Mesmo tentando afastá-lo, Shrek acaba aceitando sua companhia, mesmo que contra sua vontade. Quando Shrek descobre que todas aquelas criaturas foram enviadas para seu pântano por ordem de Lord Farquaad, ele decide ir até Duloc para resolver o problema. Aqui começa a jornada. Mas antes de continuarmos, vale destacar um detalhe interessante. Duloc é uma clara paródia da Disney, com seu visual limpo, perfeito e artificial. Tudo é organizado demais, controlado demais, quase sem alma. Isso reforça ainda mais o contraste com Shrek, que vive em um ambiente caótico, natural e imperfeito. Ao chegar em Duloc, Shrek encontra um torneio onde cavaleiros estão competindo para ganhar o direito de resgatar uma princesa. Essa princesa é Fiona. Mas Farquaad não quer ir ele mesmo. Ele é covarde.
Ele quer que alguém enfrente o perigo por ele. E é aqui que Shrek entra na equação. Depois de derrotar todos os cavaleiros com facilidade absurda, Shrek chama a atenção de Farquaad. Eles fazem um acordo. Se Shrek resgatar a princesa Fiona, Farquaad devolverá o pântano para ele. Shrek aceita, porque no fundo, tudo o que ele quer é ficar sozinho novamente. Mas ele ainda não sabe que essa jornada vai mudar completamente quem ele é. Depois que o acordo entre Shrek e Lord Farquaad é estabelecido, a história entra em uma nova fase, a jornada clássica do herói. Mas, como tudo em Shrek, essa jornada não segue as regras tradicionais. Ela é cheia de ironia, humor e momentos que subvertem completamente as expectativas do público. Shrek não parte em busca da princesa por amor, honra ou coragem. Ele parte por interesse próprio. Ele quer seu pântano de volta. Esse detalhe muda completamente a dinâmica da história, porque pela primeira vez temos um herói que não é exatamente heróico. Ao seu lado, como sempre, está o extremamente falante e insistente Donkey. Mesmo depois de várias tentativas de Shrek de se livrar dele, Donkey continua seguindo-o. E isso não é apenas por comédia. Narrativamente, Donkey representa algo muito importante. Ele é a ponte emocional de Shrek com o mundo. Ele fala, ele expressa, ele sente, coisas que Shrek reprimiu por anos. A jornada dos dois começa por uma paisagem que mistura elementos clássicos de contos de fadas com um toque mais sombrio e realista. Florestas densas, céus nublados, caminhos longos e silenciosos. Diferente dos mundos coloridos e perfeitos que estamos acostumados a ver em animações, aqui há um certo peso, uma sensação de isolamento. Durante essa caminhada, o filme começa a desenvolver algo essencial, a relação entre Shrek e Donkey. No início, Shrek é rude, direto e constantemente tenta afastar Donkey. Mas Donkey não se importa. Ele continua falando, fazendo perguntas, contando histórias e, principalmente, sendo companhia. Esse contraste cria momentos extremamente humanos. Donkey pergunta coisas simples como: por que Shrek gosta de ficar sozinho? Se ele nunca se sente solitário? Se ele nunca quis alguém por perto? Essas perguntas, embora pareçam leves, começam a revelar as camadas emocionais de Shrek. Shrek explica sua filosofia usando uma metáfora muito famosa, a do ogro como cebola. Ele diz que ogros têm camadas, assim como uma cebola. Isso significa que ele não é apenas o monstro que todos veem. Ele tem sentimentos, passado, emoções, mas ninguém nunca tentou enxergar isso. Essa cena é uma das mais importantes do filme, porque define completamente o personagem. Enquanto isso, Donkey, com sua visão mais simples e otimista, não entende completamente essa complexidade. Para ele, a amizade é algo direto. Ele gosta de Shrek e pronto. Essa diferença cria uma dinâmica perfeita. Depois de uma longa jornada, eles finalmente chegam ao destino, o castelo onde a princesa está presa. E aqui, o filme muda novamente de tom. O castelo não é apenas um lugar mágico. Ele é cercado por lava, pontes instáveis e uma atmosfera quase infernal. Esse cenário é uma paródia direta dos desafios épicos dos contos de fadas. Mas, ao mesmo tempo, ele é visualmente impressionante e realmente transmite perigo. Para chegar ao castelo, Shrek e Donkey precisam atravessar uma ponte de madeira extremamente instável sobre lava. Donkey entra em pânico. Essa cena é ao mesmo tempo engraçada e tensa. Donkey demonstra medo real, enquanto Shrek, embora aparentemente corajoso, também mostra certo desconforto, mas não admite. Essa sequência reforça mais uma vez o contraste entre os dois. Depois de atravessarem a ponte, eles entram no castelo. O plano inicial de Shrek é simples. Ele vai lidar com o dragão, enquanto Donkey encontra a princesa. Mas, como sempre, as coisas não saem como planejado. Donkey acaba encontrando o dragão primeiro. E aqui acontece uma das maiores surpresas do filme. O dragão não é apenas um monstro feroz. Ele é uma dragoa, uma personagem com emoções, personalidade e até interesse romântico. Dragon é introduzida de forma ameaçadora, soltando fogo, destruindo tudo ao redor e perseguindo Donkey. Mas Donkey, sendo quem é, reage da forma mais inesperada possível. Ele começa a elogiar o dragão. Ele diz que ela é bonita, que seus dentes são incríveis, que ela parece elegante.
Esse momento é brilhante, porque transforma uma situação de perigo mortal em uma cena cômica e, ao mesmo tempo, surpreendentemente emocional. O dragão, que provavelmente passou anos sozinho guardando o castelo, reage a esses elogios. Ela se acalma, ela se aproxima e, de forma completamente inesperada, se apaixona por Donkey. Essa relação absurda e improvável é mais uma forma que o filme usa para quebrar padrões. Enquanto isso, Shrek encontra a princesa. Princess Fiona está dormindo, esperando o clássico beijo do verdadeiro amor. Quando ela acorda e vê Shrek, ela automaticamente assume que ele é um cavaleiro nobre. Ela começa a recitar falas típicas de contos de fadas, esperando que ele siga o roteiro tradicional. Mas Shrek não faz nada disso. Ele simplesmente diz: "Vamos, temos que sair daqui." Sem poesia, sem romance, sem cerimônia. Isso quebra completamente as expectativas de Fiona. Ela fica confusa, frustrada e até irritada. Ela queria aquele momento perfeito, a entrada triunfal, a música, o beijo. Mas em vez disso, ela tem um ogro apressado que só quer ir embora. Esse contraste cria um choque imediato entre os dois personagens. Fiona representa o ideal clássico dos contos de fadas. Shrek representa a desconstrução desse ideal. Enquanto isso, o dragão volta a atacar, e Shrek precisa agir rapidamente. Ele prende o dragão usando uma corrente, criando uma situação onde o próprio movimento do dragão faz com que ele se enrosque cada vez mais. Essa sequência mostra que Shrek não é apenas forte, mas também inteligente. Eles conseguem escapar do castelo, mas não sem dificuldades. A ponte começa a desmoronar, o fogo se espalha e a tensão aumenta. Mas, no final, eles conseguem sair. Do lado de fora, pela primeira vez, Fiona vê claramente quem Shrek realmente é: um ogro. E aqui temos um momento crucial. Fiona reage com surpresa, mas não com horror absoluto. Isso é importante, porque, mesmo sendo criada com ideais perfeitos, ela não é completamente superficial. Ela questiona, ela observa, mas ainda assim, ela insiste em seguir o plano original: voltar para Lord Farquaad. Ela acredita que seu destino é casar com um príncipe. Shrek, por outro lado, deixa claro que está apenas cumprindo um acordo. Não há romance, não há conexão, ainda. Mas o que eles não percebem é que essa jornada de volta será muito mais importante do que o resgate em si. Essa parte do filme é essencial, porque transforma a história de uma simples missão em algo muito mais profundo. O castelo representa o mundo idealizado dos contos de fadas. O dragão representa o perigo, mas também a solidão. Donkey mostra que até o medo pode ser superado com empatia. E Fiona começa a perceber que o mundo não funciona exatamente como ela imaginava. Mas o mais importante de tudo, Shrek começa, lentamente, a mudar. Mesmo que ele ainda não perceba isso. Depois da fuga intensa do castelo e da primeira interação real entre Shrek e Princess Fiona, a história entra em sua fase mais importante. Aquela que transforma completamente o filme de uma simples aventura em uma narrativa emocional profunda. Agora, o objetivo não é mais apenas levar Fiona até Lord Farquaad. O verdadeiro foco passa a ser a conexão entre os personagens. A jornada de volta começa com um clima estranho. Fiona ainda está presa à ideia de que deve agir como uma princesa perfeita. Ela mantém postura elegante, fala com formalidade e tenta seguir todas as regras que aprendeu durante a vida inteira. Shrek, por outro lado, continua sendo direto, simples e completamente fora desse padrão. E Donkey? Bem, Donkey continua sendo Donkey. Falante, curioso e sempre tentando aproximar os dois. Mas o que torna essa parte tão especial é que, aos poucos, Fiona começa a mudar. No início da jornada, ela demonstra incômodo com os hábitos de Shrek. Comer de forma desorganizada, arrotar, agir sem etiqueta. Tudo isso vai contra tudo que ela acredita ser correto. Mas então algo inesperado acontece. Durante uma das pausas da viagem, Fiona começa a perceber que Shrek não é apenas um ogro rude. Ele é honesto. Ele não finge ser algo que não é. E isso, para alguém que passou a vida inteira fingindo ser perfeita, é algo extremamente novo. A conexão entre eles começa a crescer de forma natural. Eles começam a rir juntos, a brincar, a provocar um ao outro.
E aqui temos uma das sequências mais icônicas do filme, o momento em que os três, Shrek, Fiona e Donkey, simplesmente se divertem. Eles correm pelo campo, fazem brincadeiras, riem sem preocupação. Esse momento é extremamente importante, porque mostra algo que Fiona nunca teve: liberdade. Ela não está sendo uma princesa, ela está sendo ela mesma. E isso cria uma ligação verdadeira entre ela e Shrek. Mas enquanto essa relação cresce durante o dia, algo estranho começa a acontecer à noite. Fiona sempre insiste em se afastar quando o sol se põe. Ela encontra desculpas, diz que precisa dormir sozinha, evita ser vista. Esse comportamento levanta suspeitas, principalmente para Donkey. Uma noite, curioso como sempre, Donkey decide segui-la. E é aqui que o filme revela um dos seus maiores segredos. Dentro de uma caverna, longe de todos, Fiona se transforma. Ela não é apenas uma princesa, ela se torna um ogro. Esse momento é chocante, mas não apenas visualmente, emocionalmente. Fiona revela para Donkey que foi amaldiçoada ainda criança. Durante o dia, ela é uma princesa. Durante a noite, ela se torna um ogro. E, segundo a maldição, apenas o beijo do verdadeiro amor poderia quebrar esse feitiço. Ela acredita que, ao casar com um príncipe, tudo voltará ao normal. Mas o que torna isso trágico é o seguinte: ela não se aceita. Ela vê sua forma de ogro como algo horrível. Ela acredita que ninguém poderia amá-la assim. Donkey, sendo quem é, não vê isso como algo negativo. Para ele, Fiona continua sendo Fiona. Mas Fiona não consegue enxergar dessa forma. Essa conversa revela um paralelo poderoso com Shrek. Ambos são ogros. Ambos foram rejeitados. Mas enquanto Shrek já aceitou quem é, Fiona ainda luta contra isso. Na manhã seguinte, o clima muda. Fiona está mais gentil com Shrek, mais aberta, mais próxima. Ela até prepara o café da manhã para eles, de uma forma bem peculiar. Ela canta, interage com os pássaros e tenta recriar um momento típico de princesa. Mas, como tudo em Shrek, isso não sai como esperado. O pássaro literalmente explode. Esse momento mistura humor com crítica, mostrando mais uma vez como o filme subverte os clichês clássicos. Durante o dia, a conexão entre Shrek e Fiona continua crescendo. Eles conversam mais profundamente. Fiona revela que sabe lutar, e quando um grupo de homens tenta atacá-la, ela mostra suas habilidades impressionantes de combate. Shrek fica surpreso, porque isso quebra completamente o estereótipo de princesa indefesa. Fiona não precisa ser salva, ela pode se salvar. Esse detalhe é extremamente importante para a mensagem do filme. Agora, conforme a jornada se aproxima do fim, os sentimentos começam a ficar mais intensos. Shrek começa a perceber algo novo. Ele está se apaixonando, mas ele não sabe como lidar com isso. Ele passou a vida inteira acreditando que ninguém poderia amá-lo. Então, mesmo sentindo algo por Fiona, ele reprime esses sentimentos. Donkey percebe isso e tenta incentivá-lo. Ele diz que Shrek deveria falar com Fiona, que talvez ela sinta o mesmo. Mas Shrek tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de confirmar tudo o que ele sempre acreditou sobre si mesmo. Enquanto isso, Fiona também está confusa. Ela começa a sentir algo por Shrek, mas isso entra em conflito com tudo que ela aprendeu. Ela acredita que deveria amar um príncipe, não um ogro. Essa tensão emocional leva à cena mais importante desta parte, a cena da noite. Shrek decide finalmente falar com Fiona. Ele pega uma flor, cria coragem e vai até onde ela está. Mas antes de chegar, ele ouve uma conversa. Fiona está falando, mas ela está falando sobre si mesma. Ela diz que ninguém poderia amar alguém tão feio e horrível. Ela está se referindo à sua forma de ogro. Mas Shrek não sabe disso. Ele acredita que ela está falando... Depois da noite marcada por mal-entendidos e sentimentos não expressos, a jornada de Shrek e Princess Fiona muda completamente de direção. O que antes era leve, divertido e cheio de conexão, agora se torna silencioso, tenso e emocionalmente distante. A manhã chega, mas com ela não vem leveza. Em vez disso, existe um peso invisível entre os dois. Shrek está fechado, evitando qualquer tipo de aproximação. Fiona, por sua vez, está confusa, tentando entender o que aconteceu durante a noite para causar essa mudança tão repentina.
Esse tipo de ruptura emocional é extremamente realista. O filme, mesmo sendo uma animação, consegue capturar algo muito humano, o impacto de palavras não ditas e interpretações erradas. Shrek, acreditando que Fiona o vê como um monstro repulsivo, decide se proteger. Ele cria uma barreira emocional. Ele volta a ser o ogro solitário que era antes, porque para ele isso é mais seguro do que se abrir e se machucar. Fiona, sem saber da conversa que Shrek ouviu pela metade, tenta se aproximar. Ela tenta conversar, entender, reconectar. Mas Shrek responde com frieza, quase como se quisesse afastá-la de propósito. Esse momento é doloroso, porque o público sabe a verdade. Sabe que ambos gostam um do outro. Sabe que tudo poderia ser resolvido com uma simples conversa honesta. Mas essa conversa não acontece. E é exatamente aí que a história alcança um dos seus pontos mais fortes: a chegada de Lord Farquaad. Farquaad aparece com toda a sua pompa, acompanhado de seus guardas, pronto para reivindicar aquilo que ele acredita ser seu direito, a princesa. Para ele, Fiona não é uma pessoa, ela é um meio para alcançar poder. Casar com ela significa se tornar rei. Esse detalhe reforça ainda mais o contraste entre ele e Shrek. Enquanto Shrek, mesmo sem perceber completamente, começa a desenvolver sentimentos genuínos, Farquaad continua sendo frio, calculista e superficial. Quando Farquaad chega, Shrek cumpre sua parte do acordo. Ele entrega Fiona. Esse é um dos momentos mais importantes da narrativa, porque aqui vemos claramente a escolha de Shrek. Ele poderia falar, ele poderia lutar, ele poderia dizer o que sente, mas ele não faz nada disso. Ele escolhe o silêncio, ele escolhe ir embora. Isso não acontece porque ele não se importa. Acontece justamente porque ele se importa demais. Porque ele acredita que não tem chance. Porque ele acha que Fiona nunca poderia escolher alguém como ele. Fiona, por outro lado, também está emocionalmente abalada. Ela olha para Shrek esperando alguma reação, alguma palavra, alguma tentativa de impedir aquilo. Mas Shrek permanece quieto, e esse silêncio diz tudo. Ferida e confusa, Fiona aceita o pedido de casamento de Farquaad, mas ela impõe uma condição. O casamento deve acontecer imediatamente, antes do anoitecer. Esse detalhe é crucial, porque Fiona sabe que, quando o sol se pôr, ela voltará à sua forma de ogro, e ela não quer que Farquaad descubra isso. Isso mostra o quanto ela ainda está presa à ideia de que precisa esconder quem realmente é para ser aceita. Enquanto isso, Shrek retorna ao seu pântano. Mas algo está diferente. Tudo aquilo que ele queria, paz, silêncio, solidão, agora parece vazio. O pântano está limpo. As criaturas de contos de fadas foram embora. Tudo voltou ao normal. Mas Shrek não está feliz. Esse momento é extremamente simbólico. Ele conseguiu o que queria, mas percebe que aquilo não é mais suficiente. Porque ao longo da jornada, ele mudou. Ele experimentou amizade. Ele experimentou conexão. E pela primeira vez, ele experimentou amor. E agora, sem isso, o vazio é ainda maior. É aqui que entra novamente Donkey. Donkey retorna, ainda magoado pela forma como foi tratado, mas incapaz de abandonar completamente Shrek. O reencontro entre os dois começa com tensão. Eles discutem, eles trocam acusações. Ambos estão feridos, mas aos poucos a verdade começa a emergir. Donkey percebe que Shrek entendeu tudo errado. Ele tenta explicar que Fiona não estava falando dele, que existe algo mais, que Shrek não sabe de toda a história. Esse momento é essencial porque quebra o ciclo de silêncio. Pela primeira vez, alguém confronta Shrek diretamente sobre seus sentimentos e suas inseguranças. Donkey não apenas ajuda Shrek, ele o desafia. Ele faz Shrek perceber que fugir não resolve nada, que se ele realmente se importa, precisa agir. Esse é o ponto de virada do personagem. Shrek toma uma decisão. Ele não vai deixar Fiona ir embora sem lutar. Ele não vai mais se esconder atrás do medo. Mas há um problema. O casamento está prestes a acontecer, e o tempo está contra ele. É aqui que entra um dos elementos mais inesperados e icônicos do filme: Dragon. Donkey revela que o dragão não apenas sobreviveu, mas agora está do lado deles. E mais do que isso, o dragão se importa com Donkey. Essa relação, que começou como uma piada, agora se torna fundamental para a resolução da história. Shrek e Donkey sobem no dragão e partem em direção ao castelo.
Esse momento representa algo muito maior do que uma simples corrida contra o tempo. É a jornada final de transformação de Shrek. Ele não está mais indo por interesse próprio. Ele não está mais tentando recuperar seu pântano. Ele está indo por amor. Enquanto isso, no castelo de Duloc, tudo está preparado para o casamento. Fiona está vestida como uma princesa perfeita. O ambiente é impecável, organizado, artificial, exatamente como Farquaad sempre quis. Mas, por dentro, Fiona está em conflito. Ela está prestes a fazer algo que não sente. Ela está prestes a viver uma vida que não escolheu de verdade. Mas, na ausência de qualquer outra opção, ela segue em frente. A cerimônia começa. As palavras são ditas. As formalidades são cumpridas. E o sol começa a se pôr. Esse detalhe aumenta ainda mais a tensão, porque o tempo está acabando. E é exatamente nesse momento que tudo muda. Shrek chega. Ele interrompe o casamento. E, pela primeira vez, ele fala. Ele diz que Fiona não deveria se casar com Farquaad. Não porque ele quer o trono, não porque ele quer algo em troca, mas porque ele a ama. Esse é o momento de maior vulnerabilidade do personagem, porque ele finalmente se expõe. Sem garantias, sem proteção, apenas verdade. Fiona, surpresa, responde com raiva. Ela acredita que Shrek está sendo egoísta. Ela não entende completamente o que está acontecendo. Mas no fundo, ela também está emocionalmente sobrecarregada. E então acontece o momento decisivo. O sol se põe, e Fiona se transforma, diante de todos, sem esconder, sem disfarce. Ela se torna um ogro. O salão entra em choque. Farquaad reage com desprezo. Ele revela sua verdadeira natureza. Ele não vê Fiona como uma pessoa. Ele a vê como um objeto defeituoso, algo que não atende às suas expectativas. E então ele toma uma decisão cruel. Ele ordena que Fiona seja presa e que Shrek seja capturado. Esse momento expõe completamente quem Farquaad realmente é e reforça a mensagem central do filme. O verdadeiro monstro não é aquele que parece diferente, mas sim aquele que não tem empatia. E é exatamente nesse momento que o caos se instala, porque o dragão chega, e nada mais será como antes. Essa é a preparação perfeita para o desfecho final da história, onde tudo será resolvido, onde todas as emoções chegarão ao seu ápice, e onde Shrek finalmente descobrirá o verdadeiro significado do amor. O momento em que o sol desaparece no horizonte marca não apenas a transformação física de Princess Fiona, mas também o ponto mais alto de tensão emocional em Shrek. Tudo aquilo que foi construído ao longo da narrativa, sentimentos reprimidos, inseguranças, medos e desejos, explode de uma só vez diante de todos. Quando Fiona assume sua forma de ogro na frente da multidão, o silêncio que toma conta do ambiente é pesado. Não é apenas surpresa, é julgamento, é preconceito. É exatamente aquilo que tanto Shrek quanto Fiona temeram durante toda a história. Lord Farquaad, que até aquele momento mantinha sua fachada de nobreza e elegância, revela completamente sua verdadeira natureza. Sua reação não é de choque humano, mas de rejeição fria e cruel. Para ele, Fiona não é mais útil. Ela não se encaixa no ideal de perfeição que ele deseja para construir seu reino. Ele a chama de monstro, e naquele instante, tudo fica claro. O verdadeiro vilão nunca foi o ogro que vivia isolado no pântano. O verdadeiro vilão sempre foi aquele que julgava, controlava e descartava tudo que não se encaixava em seus padrões. Farquaad ordena que Fiona seja presa e levada de volta para a torre, como se ela fosse um objeto defeituoso. Ao mesmo tempo, ele manda capturar Shrek, tentando eliminar qualquer obstáculo ao seu poder. Mas antes que essa ordem seja completamente executada, o inesperado acontece. Dragon invade o castelo. A entrada do dragão é caótica, intensa e simbólica. O mesmo dragão que antes representava o obstáculo do conto de fadas, agora se torna o agente da libertação. Isso, por si só, já é uma inversão poderosa da narrativa tradicional. O dragão não vem como inimigo, ele vem como aliado. Ele destrói o cenário perfeitamente organizado de Duloc, quebra a falsa ordem e expõe o caos que sempre esteve escondido sob aquela aparência de perfeição. Em um dos momentos mais marcantes e até irônicos do filme, o dragão captura Farquaad,
e, sem qualquer cerimônia, o devora. Essa cena, apesar de rápida, tem um peso simbólico enorme. Não há redenção para Farquaad, não há aprendizado. Ele representa um tipo de mentalidade que simplesmente se autodestrói. Com isso, o conflito externo chega ao fim, mas o conflito interno ainda precisa ser resolvido. Agora, tudo se volta para Shrek e Fiona. Eles finalmente estão frente a frente, sem distrações, sem interferências, sem papéis a desempenhar. A verdade está exposta. Shrek olha para Fiona, agora em sua forma de ogro, e não vê algo errado. Ele vê alguém como ele. Mas mais do que isso, ele vê alguém que ele ama. Fiona, por outro lado, está vulnerável. Pela primeira vez, ela não pode esconder quem realmente é, e isso a assusta. Ela acredita que agora Shrek vai rejeitá-la, porque é isso que sempre aconteceu, porque é isso que ela aprendeu a esperar. Mas Shrek faz o oposto. Ele não recua, ele não hesita, ele a aceita, completamente. Esse é o momento onde o filme atinge sua essência, porque não se trata mais de aparência, de maldição ou de destino. Se trata de aceitação, de ver o outro como ele realmente é. Shrek então se aproxima de Fiona e a beija. Esse beijo carrega um significado muito maior do que o típico beijo do verdadeiro amor dos contos de fadas. Porque aqui, o amor não está transformando alguém em algo melhor ou mais bonito. Ele está revelando a verdade. A magia acontece. A transformação começa. Mas, ao contrário do que Fiona esperava durante toda a sua vida, ela não se torna uma princesa humana. Ela permanece um ogro. Esse é o momento mais poderoso de toda a história, porque redefine completamente o conceito de final feliz. O feitiço não foi quebrado da forma tradicional. Ele foi reinterpretado. Fiona não precisava se tornar humana para ser amada. Ela precisava encontrar alguém que a amasse como ela realmente é. E esse alguém é Shrek. Quando ela percebe isso, sua reação não é de tristeza, é de aceitação. Pela primeira vez, Fiona está em paz consigo mesma. Ela não precisa mais fingir, não precisa mais esconder, não precisa mais esperar por um ideal impossível. Ela encontrou algo real, e isso é mais valioso do que qualquer conto de fadas perfeito. A história então avança para sua conclusão. O cenário muda, a tensão desaparece, e somos levados para um momento completamente diferente, o casamento. Mas não é um casamento tradicional. Não é organizado, perfeito ou elegante como o do Loki queria. É caótico, é divertido, é cheio de criaturas diferentes. Os convidados não são nobres humanos, são personagens de contos de fadas, criaturas mágicas, seres considerados estranhos. Mas, pela primeira vez, todos estão juntos, sem julgamento, sem exclusão. Esse casamento representa a aceitação do diferente. Representa um mundo onde todos podem existir como são. Donkey está presente, claro, trazendo sua energia caótica e alegria contagiante. E também vemos o desenvolvimento inesperado de sua relação com Dragon, que se torna uma das subtramas mais curiosas e memoráveis do filme. Essa união improvável reforça ainda mais a mensagem do filme. O amor não segue regras. Ele não depende de aparência, lógica ou expectativas sociais. Ele simplesmente acontece. Shrek e Fiona se casam, mas o mais importante não é o casamento em si, é o que ele representa. Dois personagens que passaram a vida inteira acreditando que não eram dignos de amor, finalmente encontram alguém que os entende, alguém que os aceita, alguém que os escolhe. E isso encerra a história de forma perfeita. Mas o impacto de Shrek vai muito além de sua narrativa. Shrek não é apenas um filme de animação. Ele é uma crítica, uma desconstrução, uma redefinição completa dos contos de fadas. Ele questiona a ideia de que beleza é essencial para o amor. Ele desafia o conceito de que heróis precisam ser perfeitos. Ele mostra que vulnerabilidade não é fraqueza. E, acima de tudo, ele ensina que aceitar a si mesmo é o primeiro passo para ser verdadeiramente feliz. O sucesso do filme levou à criação de uma franquia inteira, incluindo sequências como Shrek 2, que expandiu ainda mais esse universo. Mas o primeiro filme sempre será especial, porque foi ele que mudou tudo. A jornada de Shrek começa com um ogro que queria ficar sozinho, e termina com alguém que entende que conexão é o que realmente importa.
Ele não se tornou um príncipe, ele não mudou sua aparência, ele não se encaixou no mundo, ele fez o mundo se adaptar a ele. E talvez essa seja a maior mensagem de todas. Você não precisa mudar quem você é para ser amado. Você só precisa encontrar alguém que veja valor em quem você já é. Depois do final emocionante de Shrek, a história pode parecer encerrada dentro do universo do filme. Mas na realidade, foi exatamente aí que algo muito maior começou. Shrek não terminou quando os créditos subiram. Ele começou a influenciar toda a indústria do cinema, especialmente o mundo da animação. Para entender isso, precisamos olhar além da narrativa e observar o contexto em que o filme foi lançado. No início dos anos 2000, a DreamWorks Animation ainda estava tentando se consolidar como um grande estúdio. A Walt Disney dominava completamente o mercado de animação com seus contos de fadas clássicos, personagens perfeitos e histórias emocionais, porém previsíveis. Shrek foi criado quase como uma resposta direta a esse modelo, mas não de forma agressiva, de forma inteligente, de forma satírica. O filme não apenas contou uma história diferente, ele zombou dos padrões estabelecidos. Ele fez piada com castelos perfeitos, com músicas exageradas, com príncipes encantados e com finais idealizados. O reino de Duloc, governado por Lord Farquaad, é um exemplo claro disso. Tudo ali é extremamente limpo, organizado e artificial. As músicas são mecânicas, os habitantes seguem regras rígidas. Nada parece vivo de verdade. Isso não é coincidência. É uma crítica direta ao excesso de perfeição presente nos filmes tradicionais. Enquanto isso, o pântano de Shrek é o oposto. É bagunçado, natural, imprevisível. Mas é real, tem vida, tem autenticidade. Esse contraste visual e narrativo é uma das maiores forças do filme. Outro aspecto que fez Shrek se destacar foi o seu humor. O filme mistura diferentes camadas de comédia. Existe o humor físico, com cenas exageradas e situações absurdas. Existe o humor verbal, principalmente através de Donkey, que fala sem parar e cria momentos caóticos. E existe o humor mais sofisticado, cheio de referências culturais e piadas que apenas adultos conseguem perceber completamente. Isso fez com que o filme funcionasse para todas as idades. Crianças se divertem com as cenas engraçadas, adultos percebem as críticas e as ironias. Esse equilíbrio é extremamente difícil de alcançar, mas Shrek consegue fazer isso com naturalidade. Outro ponto importante é a trilha sonora. Diferente de muitos filmes de animação da época, que utilizavam músicas originais no estilo musical, Shrek optou por usar canções populares. A abertura com All Star do Smash Mouth se tornou icônica. A música não apenas define o tom do filme, mas também reforça sua identidade moderna e irreverente. Isso ajudou a conectar o filme com o público de uma forma muito mais direta. Além disso, a dublagem original teve um impacto enorme. Mike Myers deu a Shrek um sotaque escocês que adicionou personalidade ao personagem. Ed Murphy trouxe uma energia única para Donkey, transformando-o em um dos personagens mais carismáticos da história da animação. Cameron Diaz conseguiu equilibrar perfeitamente a dualidade de Fiona, forte, vulnerável, divertida e complexa. Essas performances deram vida aos personagens de uma forma que vai muito além do roteiro. Mas talvez o maior impacto de Shrek tenha sido na forma como ele mudou a percepção sobre protagonistas. Antes dele, heróis eram geralmente bonitos, corajosos e perfeitos. Depois dele, isso começou a mudar. Shrek mostrou que um personagem pode ser imperfeito, inseguro, até mesmo desagradável em alguns momentos, e ainda assim ser amado pelo público. Isso abriu portas para uma nova geração de personagens mais humanos e realistas. Outro detalhe fascinante são os temas psicológicos presentes no filme. Shrek sofre com rejeição social desde a infância. Isso cria nele um mecanismo de defesa. Ele afasta as pessoas antes que elas possam rejeitá-lo. Fiona sofre com uma crise de identidade. Ela acredita que precisa se encaixar em um padrão para ser aceita. Donkey, por outro lado, representa a aceitação incondicional. Ele não julga, ele não analisa. Ele simplesmente gosta das pessoas como elas são.
Esses três personagens representam diferentes formas de lidar com insegurança e pertencimento. E isso torna o filme extremamente relevante, mesmo anos depois de seu lançamento. Outro aspecto importante é o sucesso comercial. Com um orçamento relativamente modesto para os padrões da época, o filme arrecadou mais de 480 milhões de dólares mundialmente. Isso provou que havia espaço para histórias diferentes, que o público estava pronto para algo novo. E mais do que isso, Shrek ganhou o Oscar de melhor filme de animação, marcando a primeira vez que essa categoria foi premiada. Isso não foi apenas um reconhecimento, foi uma validação, uma confirmação de que a animação não é apenas entretenimento infantil, é uma forma de arte. O sucesso de Shrek levou à criação de uma franquia completa. Sequências, spin-offs, produtos, jogos, séries. Mas mais importante do que isso, ele influenciou outros estúdios a arriscar mais, a experimentar mais, a quebrar regras. E isso mudou completamente o cenário da animação nos anos seguintes. Mas, apesar de todo esse impacto, o que faz Shrek permanecer relevante até hoje não são apenas seus aspectos técnicos ou comerciais, é sua mensagem. Uma mensagem simples, mas poderosa. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa mudar quem você é para se encaixar. E talvez o mais importante de tudo, as pessoas que realmente importam vão enxergar além da superfície. Elas vão ver quem você é de verdade. E vão ficar. Shrek começa como uma história sobre um ogro que quer ficar sozinho, mas termina como uma história sobre alguém que aprende a se abrir, que aprende a confiar, que aprende a amar. E isso é algo universal, algo atemporal, algo que continua ressoando com pessoas de todas as idades. E é exatamente por isso que, mesmo depois de tantos anos, Shrek continua sendo lembrado, celebrado e amado. Não apenas como um filme, mas como um marco, um ponto de virada, uma história que provou que até mesmo um ogro pode ser o herói. E talvez, no fundo, todos nós temos um pouco de Shrek dentro de nós. Só precisamos encontrar alguém que veja isso, e não tenha medo. Depois do impacto gigantesco de Shrek, não demorou muito para que a DreamWorks Animation percebesse que tinha em mãos algo muito maior do que apenas um filme de sucesso. Shrek não era apenas popular. Ele era culturalmente relevante, citado, lembrado, compartilhado e amado por diferentes gerações. E é exatamente por isso que, em 2004, chega aos cinemas a continuação direta da história, Shrek 2. Mas ao contrário de muitas sequências que apenas tentam repetir a fórmula do original, Shrek 2 faz algo ainda mais ambicioso. Ele expande o universo, aprofunda os personagens e, mais importante, ele eleva o conflito emocional a um novo nível. Se o primeiro filme falava sobre aceitação pessoal, o segundo fala sobre aceitação social. A história começa exatamente de onde tudo terminou. Shrek e Princess Fiona agora estão casados. Eles viveram seu felizes para sempre. Mas o filme rapidamente questiona essa ideia. O que acontece depois do final feliz? Essa é a pergunta central. Logo no início, vemos os dois aproveitando sua vida juntos no pântano. O ambiente continua o mesmo, bagunçado, natural, longe dos padrões tradicionais. Mas agora há algo diferente: a companhia, a amor, a conexão. E isso transforma completamente a experiência de Shrek. Mas essa tranquilidade não dura muito. Um novo elemento entra em cena: a família de Fiona. Os pais dela, o rei e a rainha do reino chamado tão distante, enviam um convite. Eles querem conhecer o marido da filha. Esse momento marca o início do verdadeiro conflito do filme. Porque até então, Fiona havia sido uma princesa desaparecida, vivendo em uma torre isolada. Seus pais não sabem o que aconteceu com ela de verdade. Eles não sabem que ela se tornou um ogro. E definitivamente não sabem que ela se casou com um. A ideia de conhecer os sogros já é, por si só, algo tenso em qualquer situação. Mas aqui, isso é levado a outro nível. Shrek imediatamente se sente desconfortável. Ele imagina o julgamento, a rejeição, o choque. E, considerando tudo o que ele viveu até aquele momento, esse medo é completamente justificado. Fiona, por outro lado, tenta manter uma visão positiva.
Ela acredita que seus pais vão entender, que eles vão aceitar, mas no fundo, ela também tem dúvidas. Esse conflito interno cria uma tensão silenciosa entre os dois, e como sempre, Donkey está presente, trazendo leveza e caos ao mesmo tempo. Ele insiste em ir junto, ele transforma a viagem em algo mais leve, mais divertido. Mas ao mesmo tempo, ele não entende completamente a profundidade do que está acontecendo. A jornada até o reino de tão distante é longa, e durante esse percurso, o filme começa a desenvolver novamente as relações entre os personagens. Mas agora, tudo é mais complexo. Shrek não é mais apenas um ogro isolado, ele é um marido. Ele tem algo a perder, e isso muda completamente suas ações. Quando finalmente chegam ao reino, o contraste visual é impressionante. Tão distante é uma paródia direta de Hollywood. É grandioso, glamuroso, cheio de luzes, movimento e excesso. Tudo é exagerado, tudo é perfeito demais, e mais uma vez, isso cria um contraste direto com Shrek. Ele não pertence àquele lugar, e ele sabe disso. A chegada deles é marcada por um evento formal, uma recepção real, e é aqui que o desconforto atinge seu pico. O reencontro entre Fiona e seus pais é emocional. Eles estão felizes em vê-la, mas essa felicidade dura apenas até perceberem a realidade. Fiona não voltou como uma princesa, ela voltou como um ogro. E não apenas isso, ela está casada com um. A reação do rei, King Harold, é imediata. Choque, desaprovação, silêncio pesado. A rainha tenta manter a compostura, mas também está claramente surpresa. Esse momento é extremamente importante porque representa algo muito real, a dificuldade de aceitação dentro da própria família. Shrek percebe imediatamente o julgamento. Ele sente o olhar. Ele entende o silêncio. E isso reforça todas as inseguranças que ele já tinha. O jantar que acontece em seguida é uma das cenas mais tensas e ao mesmo tempo mais icônicas do filme. O ambiente é formal, silencioso, cheio de regras e completamente incompatível com Shrek. A conversa começa de forma educada, mas rapidamente se transforma em um confronto. O rei questiona Shrek, indiretamente no começo, diretamente depois. Ele não entende como Fiona pôde escolher alguém como ele. E Shrek, que já estava inseguro, reage. A discussão cresce, palavras são ditas, e o jantar termina em caos. Esse momento marca o ponto onde o conflito deixa de ser interno e se torna externo. Agora, não é apenas Shrek contra seus próprios medos, é Shrek contra um sistema que não o aceita. Depois desse confronto, o rei toma uma decisão. Ele não quer Shrek ali. Ele acredita que esse casamento é um erro, e ele está disposto a fazer algo sobre isso. É aqui que novos personagens entram na história. Personagens que vão expandir ainda mais o universo e tornar a narrativa mais complexa. Um deles é o famoso Puss in Boots, um assassino contratado pelo rei, charmoso, habilidoso e extremamente perigoso. Mas, como tudo em Shrek, há uma reviravolta. Quando ele finalmente encontra Shrek, a luta não acontece como esperado. Puss tenta atacá-lo, mas acaba falhando. E, em um momento inesperado, ele muda de lado. Esse é outro exemplo da quebra de expectativas que define a franquia. Agora, com Puss se juntando a Shrek e Donkey, temos um novo trio, e isso traz uma nova dinâmica para a história. Mas o conflito principal ainda está longe de ser resolvido, porque enquanto isso, algo muito maior está sendo preparado nos bastidores. Uma conspiração, um plano para separar Shrek e Fiona. E isso envolve magia, poções e manipulação emocional. A introdução da Fairy Godmother adiciona uma nova camada à narrativa. Ela representa o lado mais clássico dos contos de fadas, mas ao mesmo tempo ela também é manipuladora. Ela não quer um final feliz verdadeiro. Ela quer um final perfeito, controlado, planejado. E isso entra em conflito direto com tudo que Shrek representa. A partir desse ponto, a história começa a se intensificar. As escolhas ficam mais difíceis, os riscos aumentam, e os personagens são forçados a confrontar não apenas o mundo ao redor deles, mas também suas próprias inseguranças mais profundas. Shrek começa a questionar algo que nunca questionou antes. Ele é suficiente? Ele é realmente o que Fiona merece?
Ou ela estaria melhor com alguém perfeito? Esse questionamento leva a decisões que terão consequências enormes. E é exatamente isso que prepara o terreno para os próximos eventos da história. Porque, em Shrek 2, o verdadeiro desafio não é salvar uma princesa, é manter um relacionamento, é lidar com expectativas, é enfrentar a pressão de se encaixar. E isso torna tudo muito mais real, muito mais próximo da vida e muito mais poderoso. A partir do momento em que as dúvidas começam a dominar a mente de Shrek, Shrek 2 entra em sua fase mais intensa e emocionalmente complexa. Até aqui, o conflito já não é mais apenas externo, envolvendo o reino ou a família de Princess Fiona. Agora, ele se torna profundamente interno. Shrek começa a questionar sua própria identidade. Durante toda a sua vida, ele aprendeu a se aceitar como ogro. No primeiro filme, isso foi sua maior vitória. Ele encontrou alguém que o amava exatamente como ele era. Mas agora, o contexto mudou. Ele não está mais em seu pântano, isolado do mundo. Ele está cercado por padrões, expectativas e julgamentos constantes. O reino de tão distante representa exatamente isso. Um mundo onde tudo precisa ser bonito, perfeito e socialmente aceitável. E Shrek percebe, aos poucos, que ele não se encaixa ali. Essa percepção começa a corroer sua confiança. Ele observa a forma como o rei o olha com desprezo. Ele percebe o desconforto das pessoas ao seu redor. Ele sente que está colocando Fiona em uma posição difícil. E mais importante, ele começa a acreditar que talvez Fiona mereça algo melhor. Esse pensamento é extremamente perigoso, porque ele não vem de Fiona. Ele vem da insegurança de Shrek. Enquanto isso, nos bastidores, Fairy Godmother começa a colocar seu plano em ação. Ela representa o lado mais manipulador dos contos de fadas. Diferente da ideia clássica de uma fada madrinha bondosa, aqui temos alguém que controla destinos, interfere nas histórias e molda finais conforme seus próprios interesses. Seu objetivo é claro. Ela quer que Fiona se case com seu filho, o encantador Prince Charming, porque para ela, esse é o final perfeito. Um príncipe bonito, uma princesa bela, um reino ideal. Mas esse plano ignora completamente os sentimentos reais dos envolvidos. E é exatamente isso que faz dela uma antagonista tão interessante. Enquanto isso, Shrek, perdido em suas dúvidas, toma uma decisão impulsiva. Ele decide procurar uma solução mágica, algo que possa resolver tudo, algo que possa torná-lo melhor. Essa decisão o leva até a fábrica de poções da Fairy Godmother. E aqui, o filme entra em um território ainda mais simbólico. A ideia de uma poção mágica que pode transformar alguém na versão perfeita de si mesmo é uma metáfora poderosa. Ela representa o desejo humano de mudar para se encaixar, de deixar de ser quem você é para atender às expectativas dos outros. Shrek encontra a poção, uma poção chamada Felizes para Sempre. Sem pensar nas consequências, ele decide usá-la. Mas ele não está sozinho. Donkey, sempre ao seu lado, acaba participando disso também. Os dois bebem a poção. E então, a magia acontece. Uma transformação começa. Shrek deixa de ser um ogro. Ele se torna humano, alto, bonito, dentro dos padrões. Donkey também se transforma. Ele deixa de ser um burro e se torna um cavalo elegante. Essa sequência é visualmente impactante, mas o que realmente importa é o significado por trás dela. Shrek conseguiu o que achava que queria. Ele se tornou aquilo que acreditava ser necessário para ser aceito. Mas, ao mesmo tempo, algo se perde. Porque essa transformação não é natural. Ela não vem de aceitação, ela vem de insegurança. Enquanto isso, Fiona também é afetada pela magia. Ela volta à sua forma humana. E aqui temos um momento extremamente delicado, porque pela primeira vez, Fiona volta a ser exatamente aquilo que sempre achou que deveria ser. Mas a reação dela não é simples. Não é apenas felicidade. Há confusão, há dúvida. Porque, ao longo da sua jornada, ela aprendeu a se aceitar como ogro. E agora, tudo isso está sendo desafiado novamente. Quando Shrek vê Fiona em sua forma humana, ele fica encantado, mas também percebe algo importante. Ele não está sendo reconhecido, porque ele não é mais ele mesmo. Esse detalhe é fundamental. A transformação que deveria aproximá-los cria uma nova distância. Fiona não sabe que aquele homem bonito é Shrek,
e isso cria uma situação cheia de tensão emocional. Enquanto isso, Prince Charming entra em cena. Ele se apresenta como o herói esperado, o príncipe perfeito, exatamente aquilo que Fiona foi ensinada a esperar durante toda a sua vida. E é aqui que o plano da Fairy Godmother começa a se concretizar. Ela manipula os acontecimentos, cria situações, controla a narrativa, tudo para fazer com que Fiona acredite que Charming é seu verdadeiro amor. Shrek, desesperado, tenta encontrar uma forma de falar com Fiona, de explicar a verdade. Mas tudo está contra ele. O tempo é limitado, a magia da poção não é permanente, e ele precisa fazer com que Fiona o beije antes da meia-noite. Caso contrário, a transformação será revertida. Esse detalhe adiciona uma nova camada de urgência à história, mas ao mesmo tempo levanta uma questão importante. Se Fiona beijar Shrek em sua forma humana, ela estará escolhendo ele de verdade? Ou estará escolhendo uma versão idealizada dele? Essa dúvida torna tudo ainda mais complexo, porque agora não se trata apenas de amor, se trata de identidade, de autenticidade, de escolha. Enquanto isso, Donkey, agora em forma de cavalo, continua sendo a voz da razão. Ele lembra Shrek do que realmente importa. Ele tenta fazê-lo entender que Fiona já o amava antes, que ele não precisava mudar. Mas Shrek, ainda preso em suas inseguranças, continua acreditando que essa é sua única chance. A corrida contra o tempo começa. Eles precisam chegar até o castelo. Precisam impedir que Fiona seja manipulada. Precisam revelar a verdade. E, acima de tudo, precisam entender o que realmente significa amar alguém. Porque, no fundo, a pergunta central dessa parte não é: Shrek conseguirá ficar com Fiona? Mas sim, Fiona escolherá Shrek pelo que ele é, ou pelo que ele aparenta ser. E essa pergunta define completamente o clímax que está por vir. À medida que a noite avança e o tempo começa a se esgotar, Shrek entra na fase mais crítica de sua jornada. Tudo agora depende de um único momento, uma única decisão, um único gesto que pode definir não apenas seu destino, mas também o de Princess Fiona. O cenário se prepara para o clímax. O reino de tão distante está em festa. Um grande baile está acontecendo no castelo, reunindo toda a elite do reino, nobres, convidados importantes e, claro, o centro de toda essa celebração, Fiona. Mas essa festa não é apenas uma celebração, é uma encenação. Um plano cuidadosamente arquitetado por Fairy Godmother. Seu objetivo está prestes a ser concluído. Ela já manipulou os eventos, já posicionou Prince Charming como o herói perfeito. E agora, tudo o que falta é o beijo. O beijo que, segundo o plano dela, fará com que Fiona acredite que Charming é seu verdadeiro amor. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, Shrek corre contra o tempo. Ele não está mais sozinho. Ao seu lado estão Donkey e Puss in Boots. Mas eles também enfrentam obstáculos. Guardas, portões, segurança reforçada. Tudo projetado para impedir exatamente o que eles estão tentando fazer. Mas o que torna essa sequência tão marcante não é apenas a ação, é a urgência emocional. Shrek não está correndo apenas para impedir um casamento, ele está correndo para corrigir seu erro, para dizer aquilo que deveria ter dito antes, para mostrar quem ele realmente é. Dentro do castelo, Fiona está no centro da festa, vestida como uma princesa perfeita, rodeada por luxo, mas emocionalmente distante. Algo não está certo. Mesmo com tudo aparentemente perfeito, ela não está feliz. Porque, no fundo, ela sente que algo está faltando. E esse algo é autenticidade, é verdade, é conexão real. Enquanto isso, Charming se aproxima. Ele representa exatamente o que deveria ser o final ideal. Bonito, elegante, educado, mas também vazio. Ele não conhece Fiona. Ele não entende quem ela é. Ele está apenas desempenhando um papel, e Fiona começa a perceber isso. Mas antes que ela tenha tempo de reagir completamente, a Fairy Godmother intervém. Ela pressiona, ela manipula, ela cria um ambiente onde Fiona se sente obrigada a seguir em frente. Esse momento é extremamente importante, porque mostra como expectativas externas podem influenciar decisões pessoais. Enquanto isso, do lado de fora, Shrek finalmente encontra uma maneira de entrar. A sequência que segue é uma das mais icônicas do filme. Com a ajuda de Donkey e Puss, ele invade o castelo de forma completamente caótica. A ação,
há humor, há tensão, mas acima de tudo, há propósito. Cada passo que ele dá é movido por um único objetivo: chegar até Fiona, antes que seja tarde demais. A cena do baile continua, a música toca, as luzes brilham, os convidados observam. E então chega o momento decisivo. Charming se aproxima de Fiona. Ele está prestes a beijá-la. E por um instante parece que tudo está perdido. Mas então, Shrek chega. Ele interrompe o momento. E pela segunda vez na franquia, ele se coloca entre Fiona e um final perfeito. Mas agora, há uma diferença crucial. Desta vez, ele não está ali apenas para impedir algo. Ele está ali para dizer a verdade, para se mostrar vulnerável, para se expor completamente. Ele revela quem realmente é, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele admite seus medos, suas inseguranças, seu erro. Ele reconhece que tentou mudar, que tentou ser alguém que não era, e que isso foi um erro. Esse momento é o ápice do arco do personagem, porque Shrek finalmente entende algo fundamental. O problema nunca foi quem ele era. O problema foi acreditar que precisava ser diferente. Enquanto isso, a Fairy Godmother tenta manter o controle. Ela tenta impedir que a verdade seja revelada. Ela tenta forçar o final que ela planejou. Mas agora, tudo está fora de seu controle. Fiona precisa fazer uma escolha. E essa escolha não é simples. De um lado, há o perfeito. Do outro, há o real. De um lado, há o que ela foi ensinada a querer. Do outro, há o que ela realmente sente. Esse é o momento mais importante de toda a história, porque define tudo. E então, Fiona escolhe. Ela escolhe Shrek, não por aparência, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Ela rejeita Charming. Ela rejeita o plano da Fairy Godmother. Ela rejeita o final perfeito e escolhe algo imperfeito, mas real. Nesse momento, a Fairy Godmother perde completamente o controle e, em um último ato desesperado, ela tenta usar sua magia. Mas algo inesperado acontece. King Harold intervém. Esse momento é extremamente poderoso, porque o rei, que antes rejeitava Shrek, agora o defende. Ele revela que também tem um segredo, que ele também já foi transformado, que ele também já viveu uma vida diferente. E isso muda tudo, porque agora ele entende. Ele entende o que significa ser julgado, ser rejeitado, ser forçado a se encaixar. E pela primeira vez, ele aceita Shrek. Esse é um dos momentos mais emocionais do filme, porque representa reconciliação, aceitação e crescimento. A tentativa final da Fairy Godmother falha, sua magia se volta contra ela, e ela desaparece. Com isso, o controle sobre a narrativa se desfaz completamente. O final não é mais planejado, ele é vivido. A magia da poção começa a desaparecer, o tempo se esgota, e Shrek retorna à sua forma de ogro. Mas agora, isso não importa, porque Fiona o escolheu assim, e isso muda tudo. Fiona também permanece em sua forma de ogro, não porque precisa, mas porque quer. Porque agora, isso faz parte de quem ela é, e ela aceita isso, completamente. A história se encerra com um novo equilíbrio. Não há perfeição, não há idealização, mas há amor, há verdade, há aceitação. E isso é mais poderoso do que qualquer conto de fadas tradicional. Conclusão final de Shrek 2. Shrek 2 não é apenas uma continuação, é uma evolução. Ele pega tudo que o primeiro filme construiu e aprofunda. Ele mostra que o verdadeiro desafio não é encontrar o amor, é mantê-lo, é protegê-lo, é escolher o outro, mesmo quando o mundo diz o contrário. Ele questiona padrões sociais, ele desafia expectativas, ele redefine o que significa felizes para sempre. E talvez, a maior mensagem de todas seja: você não precisa se transformar para ser amado, você só precisa ser verdadeiro e encontrar alguém que escolha isso. Depois dos eventos intensos e emocionalmente transformadores de Shrek 2, a história entra em um território completamente novo. Se antes o foco era identidade, aceitação e amor, agora o tema principal passa a ser responsabilidade. A vida de Shrek muda mais uma vez, e dessa vez, de uma forma ainda mais profunda. O filme começa com uma situação inesperada. O reino de tão distante está enfrentando uma crise. O rei King Harold está gravemente doente. Esse momento estabelece imediatamente um tom diferente. Não há mais a leveza inicial,
Há urgência, há preocupação, há um senso de mudança inevitável. Shrek e Princess Fiona são chamados ao castelo, e é nesse momento que algo que Shrek nunca imaginou começa a se tornar realidade. Ele pode se tornar rei. A simples ideia disso já é suficiente para deixá-lo completamente desconfortável, porque tudo o que Shrek sempre quis foi o oposto disso. Ele não quer responsabilidade. Ele não quer liderança. Ele não quer estar no centro de um reino cheio de regras e expectativas. Ele quer seu pântano, sua tranquilidade, sua vida simples. Mas agora, essa escolha pode não estar mais disponível. O rei, em seus últimos momentos, revela algo importante. Se Shrek não assumir o trono, existe outro herdeiro, alguém que pode assumir o reino. Esse alguém é Arthur, um jovem distante da realeza, que vive uma vida completamente diferente. E assim, uma nova missão é estabelecida. Shrek precisa encontrar Arthur, convencê-lo a assumir o trono, e com isso, evitar se tornar rei. Essa decisão já mostra muito sobre o personagem. Shrek ainda está fugindo de responsabilidades maiores. Ele ainda acredita que não pertence a esse tipo de vida. Mas, ao mesmo tempo, isso também mostra algo humano, o medo do desconhecido. Enquanto isso, outro elemento entra na história, algo que muda completamente a dinâmica emocional do filme. Fiona revela que está grávida. Esse momento é um choque para Shrek, porque, se a ideia de ser rei já era assustadora, a ideia de ser pai é ainda maior. Isso introduz um novo tipo de conflito, não mais externo, não mais social, mas interno, profundamente pessoal. Shrek começa a imaginar todos os cenários possíveis. Ele se vê como um pai inadequado, como alguém incapaz de cuidar de outra vida, como alguém que pode falhar. Esses pensamentos são extremamente reais. Eles representam o medo que muitas pessoas sentem diante de grandes mudanças na vida. Enquanto isso, Donkey continua ao lado dele, trazendo humor e leveza. E Puss in Boots também retorna, mantendo sua presença carismática. Os três partem juntos em busca de Arthur. Essa jornada, no entanto, não é apenas física, ela é emocional. Cada passo que Shrek dá o aproxima não apenas de Arthur, mas também da aceitação de suas próprias responsabilidades. Enquanto isso, no reino, algo perigoso começa a acontecer. Prince Charming retorna, mas dessa vez ele não está sozinho. Ele reúne um grupo de vilões dos contos de fadas, personagens que foram rejeitados, esquecidos, ignorados, e ele usa isso como combustível. Ele promete a eles algo que nunca tiveram, um final feliz, mas não através de redenção, através de vingança. Esse é um ponto importante, porque o filme começa a explorar uma nova perspectiva. E se os vilões também tiverem suas próprias histórias? E se eles também forem vítimas de um sistema que favorece apenas certos tipos de personagens? Isso adiciona uma nova camada à narrativa. Enquanto Shrek enfrenta seus medos internos, o mundo ao seu redor começa a entrar em conflito novamente. A jornada até Arthur não é simples. Eles enfrentam desafios, situações inesperadas e, claro, momentos de humor característicos da franquia. Mas o encontro com Arthur é o ponto central dessa parte. King Arthur é completamente diferente do que Shrek esperava. Ele não é um príncipe confiante, não é um líder natural. Ele é inseguro, desajeitado e, em muitos aspectos, semelhante ao próprio Shrek. Esse paralelo é extremamente importante, porque Shrek começa a ver em Arthur aquilo que ele vê em si mesmo: medo, dúvida, falta de confiança. E isso cria uma conexão inesperada entre os dois. Mas ao mesmo tempo também cria resistência. Arthur não quer ser rei. Ele acredita que não é capaz. E isso reflete exatamente o que Shrek sente. Esse espelhamento é o coração dessa parte da história. Porque agora, Shrek não está apenas tentando convencer Arthur. Ele está, de certa forma, tentando convencer a si mesmo. Enquanto isso, no reino, Fiona não fica parada. Ela assume uma posição ativa. Junto com outras personagens femininas dos contos de fadas, ela se prepara para enfrentar a ameaça que está se formando. Isso mostra uma evolução importante no papel dela. Ela não é apenas alguém que espera ser salva. Ela age, ela lidera, ela luta. E isso reforça ainda mais a mensagem da franquia. À medida que a história avança, os conflitos começam a convergir.
De um lado, temos Shrek lidando com sua própria insegurança. Do outro, temos Charming preparando um ataque. E no meio disso tudo, temos Fiona, tentando manter tudo unido. Essa construção prepara o terreno para o que está por vir. Porque, assim como nos filmes anteriores, tudo vai culminar em um momento onde escolhas precisam ser feitas, onde personagens precisam enfrentar seus medos, e onde o verdadeiro significado de final feliz será testado mais uma vez. Shrek não pode mais fugir, ele não pode mais evitar, ele precisa decidir quem ele quer ser, não apenas como indivíduo, mas como alguém que agora tem uma família, e essa decisão mudará tudo. A jornada de Shrek em Shrek the Third atinge agora seu ponto mais delicado e psicológico. Se antes ele estava apenas desconfortável com a ideia de responsabilidade, agora ele começa a enfrentar diretamente seus medos mais profundos. A presença de King Arthur na história não é apenas um elemento narrativo para substituir o trono. Arthur funciona como um reflexo direto de Shrek. Ambos compartilham inseguranças. Ambos acreditam que não são suficientes. Ambos sentem que não pertencem ao papel que o mundo espera deles. Mas existe uma diferença crucial entre os dois. Arthur ainda está no início dessa jornada. Shrek já passou por parte dela. E é exatamente isso que transforma essa relação em algo tão importante. Quando Shrek encontra Arthur na escola, ele não vê um futuro rei. Ele vê um jovem desajeitado, constantemente ridicularizado pelos outros. Alguém que não consegue se encaixar em nenhum grupo. Arthur vive à margem. Ele não é respeitado, não é ouvido, não é levado a sério. E isso constrói dentro dele uma crença extremamente forte. Ele não é digno. Essa mesma crença existe em Shrek. Mas ao contrário de Arthur, Shrek já encontrou alguém que o aceita. Ele já viveu uma experiência de amor. Ele já viu que é possível ser aceito. E é isso que torna a interação entre os dois tão rica. Inicialmente, Shrek tenta convencer Arthur de forma prática. Ele apresenta o trono como uma oportunidade, como algo que Arthur deveria aceitar. Mas Arthur rejeita imediatamente, porque para ele, isso não é uma oportunidade, é uma sentença. Ele acredita que será um fracasso. Esse momento revela algo importante sobre liderança. Nem sempre quem evita o poder é fraco. Às vezes, essa resistência vem de medo, mas também pode vir de uma consciência profunda das próprias limitações. Enquanto isso, a jornada de volta se torna cada vez mais turbulenta. O mar representa algo simbólico, incerteza, instabilidade, falta de controle. E isso reflete perfeitamente o estado emocional de Shrek. Durante essa viagem, o filme introduz uma das sequências mais importantes do desenvolvimento do personagem, o pesadelo. Shrek começa a sonhar com seu futuro como pai, mas esse sonho rapidamente se transforma em um pesadelo caótico. Ele vê múltiplos bebês ogros, barulho, destruição, falta de controle total. Esse momento, apesar de ter um tom cômico, carrega um significado profundo. Ele representa o medo do fracasso, o medo de não estar preparado, o medo de não ser suficiente. Esses são sentimentos universais. E o filme consegue representá-los de forma acessível, mas emocionalmente verdadeira. Quando Shrek acorda, ele está visivelmente abalado, e pela primeira vez ele verbaliza esse medo. Ele admite que não sabe como ser pai, que não sabe como cuidar de alguém, que tem medo de estragar tudo. Arthur escuta isso, e esse momento muda a dinâmica entre eles, porque pela primeira vez, Arthur vê Shrek não como alguém superior, mas como alguém igualmente perdido. Isso cria uma conexão real, não baseada em força, mas em vulnerabilidade. E é aqui que começa a verdadeira transformação de Arthur. Não através de ensinamentos diretos, mas através da observação. Ele começa a perceber que não precisa ser perfeito para assumir um papel importante. Que até mesmo alguém como Shrek, cheio de dúvidas, ainda assim segue em frente. Enquanto isso, no reino, a situação se agrava drasticamente. Prince Charming coloca seu plano em ação. Ele invade o reino com seu grupo de vilões. Mas essa invasão não é apenas física, ela é simbólica. É uma tomada de narrativa. Charming não quer apenas o trono, ele quer reescrever a história. Ele quer ser o herói, mesmo que isso signifique destruir tudo que existe. Os vilões que o acompanham representam algo importante. Eles são personagens que sempre foram definidos como os maus,
Mas aqui, eles ganham voz, eles expressam frustração, eles falam sobre nunca terem tido finais felizes. Isso cria uma camada interessante, porque por um momento o filme nos faz questionar: e se eles também forem vítimas de um sistema injusto? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que a forma como lidamos com essa dor define quem somos. Charming escolhe a vingança, e isso o transforma em algo ainda mais vazio. Enquanto isso, Princess Fiona assume um papel fundamental. Ela não espera, ela não foge, ela lidera. Junto com outras princesas, ela enfrenta a situação de frente. Esse é um dos pontos mais importantes da evolução da personagem. Ela não é mais apenas alguém que reage, ela age, ela toma decisões, ela inspira. Esse grupo de princesas, que antes representava estereótipos clássicos, agora se transforma em algo completamente diferente. Elas quebram padrões, elas lutam, elas mostram que não precisam ser salvas. Isso reforça ainda mais a mensagem da franquia. Enquanto isso, Shrek ainda está em sua jornada, mas agora algo começa a mudar. Através de Arthur, ele começa a perceber algo importante, que fugir não resolve, que evitar responsabilidade não elimina o problema, que em algum momento é preciso enfrentar. Arthur, inspirado por essa jornada, começa a mudar. Ele começa a falar mais, a se posicionar, a acreditar, mesmo que de forma hesitante, que talvez ele possa ser mais do que pensa. Esse crescimento não é rápido, não é fácil, mas é real, e isso o torna significativo. À medida que a história avança, todos os caminhos começam a convergir novamente. Shrek precisa voltar, Arthur precisa decidir, Fiona precisa resistir, e Charming precisa ser confrontado. O cenário está preparado, o conflito está no auge, e tudo está prestes a explodir. Mas, antes disso, ainda existe uma última barreira, a barreira interna. Shrek ainda precisa aceitar quem ele está se tornando, não apenas um marido, mas um pai. Não apenas um ogro isolado, mas alguém que influencia outras vidas. E essa aceitação é o passo final, porque sem ela, nenhuma vitória externa terá significado. A jornada não é sobre encontrar Arthur, é sobre encontrar a si mesmo. E esse momento está mais próximo do que nunca. Isso quebra completamente as expectativas de Fiona. Ela fica confusa, frustrada e até irritada. Ela queria aquele momento perfeito, a entrada triunfal, a música, o beijo. Mas em vez disso, ela tem um ogro apressado que só quer ir embora. Esse contraste cria um choque imediato entre os dois personagens. Fiona representa o ideal clássico dos contos de fadas. Shrek representa a desconstrução desse ideal. Enquanto isso, o dragão volta a atacar, e Shrek precisa agir rapidamente. Ele prende o dragão usando uma corrente, criando uma situação onde o próprio movimento do dragão faz com que ele se enrosque cada vez mais. Essa sequência mostra que Shrek não é apenas forte, mas também inteligente. Eles conseguem escapar do castelo, mas não sem dificuldades. A ponte começa a desmoronar, o fogo se espalha e a tensão aumenta. Mas, no final, eles conseguem sair. Do lado de fora, pela primeira vez, Fiona vê claramente quem Shrek realmente é: um ogro. E aqui temos um momento crucial. Fiona reage com surpresa, mas não com horror absoluto. Isso é importante, porque, mesmo sendo criada com ideais perfeitos, ela não é completamente superficial. Ela questiona, ela observa, mas ainda assim, ela insiste em seguir o plano original, voltar para Lord Farquaad. Ela acredita que seu destino é casar com um príncipe. Shrek, por outro lado, deixa claro que está apenas cumprindo um acordo. Não há romance, não há conexão, ainda. Mas o que eles não percebem é que essa jornada de volta será muito mais importante do que o resgate em si. Essa parte do filme é essencial, porque transforma a história de uma simples missão em algo muito mais profundo. O castelo representa o mundo idealizado dos contos de fadas. O dragão representa o perigo, mas também a solidão. Donkey mostra que até o medo pode ser superado com empatia. E Fiona começa a perceber que o mundo não funciona exatamente como ela imaginava.
Mas o mais importante de tudo, Shrek começa, lentamente, a mudar, mesmo que ele ainda não perceba isso. Depois da fuga intensa do castelo e da primeira interação real entre Shrek e Princess Fiona, a história entra em sua fase mais importante, aquela que transforma completamente o filme de uma simples aventura em uma narrativa emocional profunda. Agora, o objetivo não é mais apenas levar Fiona até Lord Farquaad. O verdadeiro foco passa a ser a conexão entre os personagens. A jornada de volta começa com um clima estranho. Fiona ainda está presa à ideia de que deve agir como uma princesa perfeita. Ela mantém postura elegante, fala com formalidade e tenta seguir todas as regras que aprendeu durante a vida inteira. Shrek, por outro lado, continua sendo direto, simples e completamente fora desse padrão. E Donkey? Bem, Donkey continua sendo Donkey. Falante, curioso e sempre tentando aproximar os dois. Mas o que torna essa parte tão especial é que, aos poucos, Fiona começa a mudar. No início da jornada, ela demonstra incômodo com os hábitos de Shrek. Comer de forma desorganizada, arrotar, agir sem etiqueta. Tudo isso vai contra tudo que ela acredita ser correto. Mas então algo inesperado acontece. Durante uma das pausas da viagem, Fiona começa a perceber que Shrek não é apenas um ogro rude. Ele é honesto. Ele não finge ser algo que não é. E isso, para alguém que passou a vida inteira fingindo ser perfeita, é algo extremamente novo. A conexão entre eles começa a crescer de forma natural. Eles começam a rir juntos, a brincar, a provocar um ao outro. E aqui temos uma das sequências mais icônicas do filme. O momento em que os três, Shrek, Fiona e Donkey, simplesmente se divertem. Eles correm pelo campo, fazem brincadeiras, riem sem preocupação. Esse momento é extremamente importante, porque mostra algo que Fiona nunca teve: liberdade. Ela não está sendo uma princesa, ela está sendo ela mesma. E isso cria uma ligação verdadeira entre ela e Shrek. Mas enquanto essa relação cresce durante o dia, algo estranho começa a acontecer à noite. Fiona sempre insiste em se afastar quando o sol se põe. Ela encontra desculpas, diz que precisa dormir sozinha, evita ser vista. Esse comportamento levanta suspeitas, principalmente para Donkey. Uma noite, curioso como sempre, Donkey decide segui-la. E é aqui que o filme revela um dos seus maiores segredos. Dentro de uma caverna, longe de todos, Fiona se transforma. Ela não é apenas uma princesa, ela se torna um ogro. Esse momento é chocante, mas não apenas visualmente, emocionalmente. Fiona revela para Donkey que foi amaldiçoada ainda criança. Durante o dia, ela é uma princesa. Durante a noite, ela se torna um ogro. E, segundo a maldição, apenas o beijo do verdadeiro amor poderia quebrar esse feitiço. Ela acredita que, ao casar com um príncipe, tudo voltará ao normal. Mas o que torna isso trágico é o seguinte: ela não se aceita. Ela vê sua forma de ogro como algo horrível. Ela acredita que ninguém poderia amá-la assim. Donkey, sendo quem é, não vê isso como algo negativo. Para ele, Fiona continua sendo Fiona. Mas Fiona não consegue enxergar dessa forma. Essa conversa revela um paralelo poderoso com Shrek. Ambos são ogros. Ambos foram rejeitados. Mas enquanto Shrek já aceitou quem é, Fiona ainda luta contra isso. Na manhã seguinte, o clima muda. Fiona está mais gentil com Shrek, mais aberta, mais próxima. Ela até prepara o café da manhã para eles, de uma forma bem peculiar. Ela canta, interage com os pássaros e tenta recriar um momento típico de princesa. Mas, como tudo em Shrek, isso não sai como esperado. O pássaro literalmente explode. Esse momento mistura humor com crítica, mostrando mais uma vez como o filme subverte os clichês clássicos. Durante o dia, a conexão entre Shrek e Fiona, ele está, de certa forma, tentando convencer a si mesmo. Enquanto isso, no reino, Fiona não fica parada. Ela assume uma posição ativa.
Junto com outras personagens femininas dos contos de fadas, ela se prepara para enfrentar a ameaça que está se formando. Isso mostra uma evolução importante no papel dela. Ela não é apenas alguém que espera ser salva. Ela age, ela lidera, ela luta. E isso reforça ainda mais a mensagem da franquia. À medida que a história avança, os conflitos começam a convergir. De um lado, temos Shrek lidando com sua própria insegurança. Do outro, temos Charming preparando um ataque. E no meio disso tudo, temos Fiona, tentando manter tudo unido. Essa construção prepara o terreno para o que está por vir. Porque, assim como nos filmes anteriores, tudo vai culminar em um momento onde escolhas precisam ser feitas, onde personagens precisam enfrentar seus medos, e onde o verdadeiro significado de final feliz será testado mais uma vez. Shrek não pode mais fugir, ele não pode mais evitar, ele precisa decidir quem ele quer ser, não apenas como indivíduo, mas como alguém que agora tem uma família, e essa decisão mudará tudo. A jornada de Shrek em Shrek the Third atinge agora seu ponto mais delicado e psicológico. Se antes ele estava apenas desconfortável com a ideia de responsabilidade, agora ele começa a enfrentar diretamente seus medos mais profundos. A presença de King Arthur na história não é apenas um elemento narrativo para substituir o trono. Arthur funciona como um reflexo direto de Shrek. Ambos compartilham inseguranças. Ambos acreditam que não são suficientes. Ambos sentem que não pertencem ao papel que o mundo espera deles. Mas existe uma diferença crucial entre os dois. Arthur ainda está no início dessa jornada. Shrek já passou por parte dela. E é exatamente isso que transforma essa relação em algo tão importante. Quando Shrek encontra Arthur na escola, ele não vê um futuro rei. Ele vê um jovem desajeitado, constantemente ridicularizado pelos outros. Alguém que não consegue se encaixar em nenhum grupo. Arthur vive à margem. Ele não é respeitado, não é ouvido, não é levado a sério. E isso constrói dentro dele uma crença extremamente forte. Ele não é digno. Essa mesma crença existe em Shrek. Mas ao contrário de Arthur, Shrek já encontrou alguém que o aceita. Ele já viveu uma experiência de amor. Ele já viu que é possível ser aceito. E é isso que torna a interação entre os dois tão rica. Inicialmente, Shrek tenta convencer Arthur de forma prática. Ele apresenta o trono como uma oportunidade, como algo que Arthur deveria aceitar. Mas Arthur rejeita imediatamente, porque para ele, isso não é uma oportunidade, é uma sentença. Ele acredita que será um fracasso. Esse momento revela algo importante sobre liderança. Nem sempre quem evita o poder é fraco. Às vezes, essa resistência vem de medo, mas também pode vir de uma consciência profunda das próprias limitações. Enquanto isso, a jornada de volta se torna cada vez mais turbulenta. O mar representa algo simbólico, incerteza, instabilidade, falta de controle. E isso reflete perfeitamente o estado emocional de Shrek. Durante essa viagem, o filme introduz uma das sequências mais importantes do desenvolvimento do personagem, o pesadelo. Shrek começa a sonhar com seu futuro como pai, mas esse sonho rapidamente se transforma em um pesadelo caótico. Ele vê múltiplos bebês ogros, barulho, destruição, falta de controle total. Esse momento, apesar de ter um tom cômico, carrega um significado profundo. Ele representa o medo do fracasso, o medo de não estar preparado, o medo de não ser suficiente. Esses são sentimentos universais, e o filme consegue representá-los de forma acessível, mas emocionalmente verdadeira. Quando Shrek acorda, ele está visivelmente abalado, e pela primeira vez ele verbaliza esse medo. Ele admite que não sabe como ser pai, que não sabe como cuidar de alguém, que tem medo de estragar tudo. Arthur escuta isso, e esse momento muda a dinâmica entre eles, porque pela primeira vez, Arthur vê Shrek não como alguém superior, mas como alguém igualmente perdido. Isso cria uma conexão real,
não baseada em força, mas em vulnerabilidade. E é aqui que começa a verdadeira transformação de Arthur. Não através de ensinamentos diretos, mas através da observação. Ele começa a perceber que não precisa ser perfeito para assumir um papel importante, que até mesmo alguém como Shrek, cheio de dúvidas, ainda assim segue em frente. Enquanto isso, no reino, a situação se agrava drasticamente. Prince Charming coloca seu plano em ação. Ele invade o reino com seu grupo de vilões. Mas essa invasão não é apenas física, ela é simbólica. É uma tomada de narrativa. Charming não quer apenas o trono, ele quer reescrever a história. Ele quer ser o herói, mesmo que isso signifique destruir tudo que existe. Os vilões que o acompanham representam algo importante. Eles são personagens que sempre foram definidos como os maus, mas aqui eles ganham voz, eles expressam frustração, eles falam sobre nunca terem tido finais felizes. Isso cria uma camada interessante, porque por um momento o filme nos faz questionar: e se eles também forem vítimas de um sistema injusto? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que a forma como lidamos com essa dor define quem somos. Charming escolhe a vingança, e isso o transforma em algo ainda mais vazio. Enquanto isso, Princess Fiona assume um papel fundamental. Ela não espera, ela não foge, ela lidera. Junto com outras princesas, ela enfrenta a situação de frente. Esse é um dos pontos mais importantes da evolução da personagem. Ela não é mais apenas alguém que reage, ela age, ela toma decisões. Ela inspira. Esse grupo de princesas, que antes representava estereótipos clássicos, agora se transforma em algo completamente diferente. Elas quebram padrões, elas lutam, elas mostram que não precisam ser salvas. Isso reforça ainda mais a mensagem da franquia. Enquanto isso, Shrek ainda está em sua jornada, mas agora algo começa a mudar. Através de Arthur, ele começa a perceber algo importante, que fugir não resolve, que evitar responsabilidade não elimina o problema, que em algum momento é preciso enfrentar. Arthur, inspirado por essa jornada, começa a mudar. Ele começa a falar mais, a se posicionar, a acreditar, mesmo que de forma hesitante, que talvez ele possa ser mais do que pensa. Esse crescimento não é rápido, não é fácil, mas é real, e isso o torna significativo. À medida que a história avança, todos os caminhos começam a convergir novamente. Shrek precisa voltar, Arthur precisa decidir, Fiona precisa resistir, e Charming precisa ser confrontado. O cenário está preparado, o conflito está no auge, e tudo está prestes a explodir. Mas, antes disso, ainda existe uma última barreira: a barreira interna. Shrek ainda precisa aceitar quem ele está se tornando. Não apenas um marido, mas um pai. Não apenas um ogro isolado, mas alguém que influencia outras vidas. E essa aceitação é o passo final, porque sem ela, nenhuma vitória externa terá significado. A jornada não é sobre encontrar Arthur, é sobre encontrar a si mesmo. E esse momento está mais próximo do que nunca.